E nós vamos então abrir a palavra de Deus lá em Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14, do versículo 22 ao versículo 33. Mateus 14, do versículo 22 ao 33. Nós estamos estudando essa série denominada Milagres. E é interessante porque quando nós pensamos em milagres, nós estamos habituados talvez a lembrar de algo extraordinário, e realmente o milagre o é, mas algo que vem, que salta imediatamente à nossa memória é a ressurreição de Lázaro, a multiplicação dos pães e peixes, e tantos outros milagres que saltam à nossa memória e nós ficamos assim, uau, que coisa incrível. Mas hoje eu gostaria de observar junto com vocês um milagre que talvez não chame tanta atenção assim da maioria das pessoas, mas é um milagre que tem muito a nos ensinar. Mateus capítulo 14, versículo 22 em diante, a palavra de Deus nos diz assim: Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e gritaram: É um fantasma! E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. Jesus disse: Venha! E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Salve-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou e os que estavam no barco adoraram, dizendo: Verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Esse evento acontece quase que imediatamente após a multiplicação dos pães e peixes. No capítulo 6 de João, você vai identificar essa mesma narrativa. Capítulo 6 de Marcos também, seguido desse milagre, multiplicação. Mas o interessante é que ali nesse contexto não fica tão claro que Jesus está o dia inteiro nesse lugar. Jesus está cansado, Jesus está exausto, ele consegue ver as pessoas e sentir a sua dor, mas ele também está sentindo dor. Eu não sei quem já assistiu aquela série que na verdade é um aplicativo, você não vai achar em nenhuma dessas plataformas aí de séries de streaming, The Chosen. Alguém já assistiu essa série? Vamos ver quem. Uau, muita gente já viu, bacana. Se você já viu essa última agora, temporada, que eu já vi umas 2, 3 vezes, de tão legal que você vai perceber numa cena um tanto quanto, eu diria que curiosa. Jesus atendendo as pessoas o dia inteiro, e os discípulos discutindo quem era o pecador, quem tinha feito coisas erradas, quem tinha feito alguma coisa que ofendia Jesus, que ofendia os ensinos de Jesus. Eles ficavam meio que apontando um para o outro e acusando um ao outro. E do nada Jesus não entra na conversa, mas ele passa e vai andando para sua cabana, como se ele estivesse sentindo muita dor, e os discípulos podem ouvir Jesus, como se ele estivesse dizendo: ai, 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 ai. E ele passa assim. E alguém vai ajudar Jesus lavando os seus pés, e ele deita e adormece, cansado, exaurido. Eu gosto de pensar em Jesus também dessa forma, como alguém que compreende, que nos compreende, que sente a nossa dor.
Mas é interessante olhar para esse texto especificamente, porque parece que os discípulos, mesmo depois de verem a multiplicação de pães e peixes, ainda não entenderam que Jesus é um Deus de milagres. Eles não compreenderam que Jesus é aquele que tem cuidado dessa multidão, alimentado essa multidão, e ainda sobraram 12 cestos. Olhando para esse texto, nós também precisamos aprender algumas coisas. A primeira coisa que eu gostaria de conversar com vocês, destacar na verdade no texto, é que, primeiramente, viver o milagre é importante. Não buscar explicar o milagre. Veja comigo o versículo 23 a 27, diz assim: E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Era comum um conto, uma lenda entre os pescadores nessa região, de que se eles fossem pescar à noite, eles enfrentariam uma espécie de fantasma que eles chamavam de charquia. E até hoje, na verdade, ainda existe esse tipo de comentário em Israel, nesse mar da Galileia, que na verdade é um grande lago, que mede de 21 quilômetros por 11. A extensão dele é muito grande mesmo. Quando você está andando no mar da Galileia, você pode visualizar as montanhas de Golã, cujo cume, o cimo delas, é cheio de neve. É tudo branquinho, é bem bonitinho. E aí vem o vento quente do deserto, bate nessas montanhas e desce com tudo no mar da Galileia, gerando um efeito que faz com que essas ondas sejam extremamente grandes para essa realidade, de 2 a 3 metros até. Então, todos os dias isso pode acontecer, principalmente nos dias mais quentes do deserto. Jesus sabia disso, os discípulos sabiam disso, mas estão lá eles nesse barco, sendo arremessado para um lado e para o outro, as ondas começam a perturbar a sua mente, e no meio de toda essa preocupação, do nada surge um fantasma. E eles começam a falar entre si, principalmente os pescadores do grupo: nossa, eu não acredito. Tudo aquilo que nós estamos ouvindo dos nossos colegas pescadores, daqueles que vieram antes de nós, que eram pescadores, é real? Não acredito. Um fantasma. E eles começam a se desesperar. O texto diz que eles estão apavorados. E apavorados, então, eles olham um para o outro e começam a gritar: um fantasma! Tentando, de certa forma, explicar aquilo que para eles era sobrenatural. Hoje de manhã eu estava levando meu filho para a escola, eu estava comentando esse texto com ele, e do nada a gente tentou começar a explicar esse milagre. E aí meu filho falou assim: pai, será que Jesus estava manipulando a matéria? E eu fiquei pensando, eu acredito que talvez sim, porque ele estava pisando na água, mas provavelmente o pé dele não estava molhando. E aí surgiu um outro elemento, uma outra pessoa na história, que era Pedro. Não, mas e Pedro? Pedro também estava pisando, e ele não tinha o poder de manipular essa matéria ali, a água, transformar em algo mais duro para eles pisarem. E a conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem, e nós não chegamos em nenhuma conclusão. O fato é que às vezes para algumas pessoas, principalmente aquelas que batem no peito e dizem assim: eu sou muito lógico, eu só consigo explicar as coisas pelo meio da razão. Eu sou meio assim também, muitas vezes eu gosto dessas coisas.
Mas existem coisas, principalmente aquilo que nós chamamos milagre, isso tudo é inexplicável. Nosso cérebro parece que tem algumas limitações para isso. E mesmo nós tentando fazer e usar todo tipo de argumento possível e impossível, às vezes, é fato, nós não conseguiremos explicar tudo. Se você for fazer um exercício minúsculo, né, pega uma colher de chá, enche essa colher de chá de areia, faz algumas experiências microscópicas, você vai descobrir que naquela colher de chá, aquele montinho de areia, vão ter centenas de milhares de micro-organismos que têm, inclusive, vida e são responsáveis por outros micro-organismos que formam ali até um grande ecossistema numa pequena colher de chá de areia. E nós não percebemos isso no dia a dia da vida. E nós não podemos explicar muitas dessas coisas que acontecem no dia a dia da nossa vida. Alguns cientistas miraram um telescópio chamado Hubble num milímetro que do céu parecia que não tinha absolutamente nada. Eles falaram, aqui nós vamos mirar o telescópio e com certeza nós vamos encontrar o fim de tudo isso que nós chamamos universo. E eles miram para aquele pequeno espaço no espaço e colocam uma exposição para tirar uma fotografia e daquele espaço minúsculo eles encontram centenas de milhares de estrelas e no meio dessas estrelas algumas galáxias. A gente não consegue explicar algumas coisas, mas é verdade que nós tentamos fazer isso todos os dias. Alguém foi curado de um câncer. A gente tenta explicar, não, porque talvez essa pessoa teve ali um médico que acertou um remédio, ou a comida, ela mudou a comida, ela fez isso, ela fez aquilo e agora resolveu. Alguém conseguiu uma vaga de emprego, um casamento foi restaurado, uma criança foi curada ou cresceu de acordo com aquilo que o Senhor planejou para a vida dela. Nós vamos tentando argumentar e justificar, explicando a partir do nosso conhecimento ou de conhecimento de outros que vieram antes da gente. Mas eu queria que você saísse com essa frase, essa afirmação hoje daqui desse lugar. Milagre não se explica, milagre se experimenta. Milagre não se explica, milagre se vive. Hoje já ouvimos aqui, pastor Leandro disse que viveu um milagre, um que ele percebeu, fora os outros que ele não percebeu. Quais foram os milagres que você não percebeu hoje, mas que você já viveu? Quais foram os milagres que você tentou justificar e transformar em algo palpável? Não, acho que eu estou exagerando, isso não é um milagre. Foi uma coisa que aconteceu aqui devido às minhas ações, às minhas escolhas. Milagre não se explica, milagre se vive. Você tem vivido os milagres ou tem tentado explicá-los todos os dias? Ainda tem mais, versículo 26 e 27 nós lemos. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram, é um fantasma. E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes diz, coragem, sou eu, não tenham medo. Além da necessidade que nós temos de experimentar, de viver o milagre, existe uma outra necessidade, que é desbloquear os nossos sentidos para experimentar os milagres. Perceberam que os discípulos não conseguiram, apesar de conhecerem Jesus, reconhecer Jesus? Eles não reconheceram Jesus. Eles não reconheceram Jesus. Essa semana eu fui levar a minha mãe para dar uma olhada numa cirurgia que ela fez dos olhos, e aí estava um pouco chovendo, aí eu deixei ela assim, esperando debaixo de um toldo. Eu falei, mãe, espera aqui, que eu vou correr lá para pegar o carro. E eu saí correndinho, né? Fui correndinho e tal, peguei o carro,
voltei, estacionei. Aí ela entrou, virou para mim e falou: meu Deus do céu, você corre igualzinho o Ian. Nome do meu filho chama Ian. E aí eu falei: mãe, não é o contrário? Não é ele que corre igual a mim? Mas o fato é que, às vezes, nós conseguimos reconhecer traços de uma pessoa em outra, através de uma fala, através de um andar, de um jeito de ser. Nós conseguimos reconhecer personalidades ou traços, influências de personalidade de uma pessoa em outra, através do jeito de vestir. Não é verdade? Isso é muito real. Algumas pessoas, ao me ouvirem, reconhecem que eu não sou daqui por traços da minha linguagem. Tem alguma coisa aí que é diferente que vocês percebem e falam: esse pastor aí, acho que ele não é daqui não. Está falando meio arrastado, meio diferente. Deve ser de outros lugares aí, de outra banda do Brasil. Nós reconhecemos, nós somos capazes de reconhecer a voz um do outro, o jeitão do outro. Mas às vezes os nossos sentidos, assim como os sentidos dos discípulos, nos impedem de perceber o agir de Deus. Nós não conseguimos ouvir a voz de Deus, o nosso sentido nos trai. Assim como o sentido dos discípulos traiu, os nossos sentidos nos traem. Eu trabalho também na igreja com pessoas com deficiência, e uma das coisas que é muito característico das pessoas com deficiência é a falta de algum sentido. Essa questão sensorial é muito sensível a essas pessoas. Mas, curiosamente, a falta, às vezes, de um sentido acaba aguçando outros. Então é fato que quando eu converso com algum deficiente visual, ele já sabe se eu estou bem, se eu estou mal, pelo tom da minha voz. É uma coisa incrível. E eu não consigo enganar não, eu tento às vezes. Vou confessar aqui, eu tento enganar, mudando, modelando a voz e tudo mais, mas ele sabe: pastor, você não está bem não. O que é? Fala para nós aí. E aí eu abro meu coração e nós oramos juntos. É fato que, apesar dos surdos não ouvirem, pelas minhas expressões faciais, quando eu estou gesticulando, fazendo alguma coisa, eles também percebem algumas coisas, alguns traços da situação que eu estou vivendo naquele dia. Mas é fato também que muitos de nós somos traídos pelos nossos sentidos. E não experimentamos o milagre porque, ao invés de ver Jesus, nós estamos vendo outra coisa, completamente contrária, diferentona. E não percebemos Jesus desejoso por entrar no barco da nossa vida e realizar um milagre. Como você tem exercido ou percebido a voz de Deus? Ou melhor, você está ouvindo a voz de Deus? Outro dia alguém falou para mim assim: pastor, eu ouço as pessoas falarem isso, eu ouvi a voz de Deus, Deus falou comigo, isso soa um tanto quanto estranho para mim. Eu falei: será que não é porque você está querendo perceber a voz de Deus como a voz de um homem? Da forma que você está acostumado a ouvir a voz de outras pessoas? Deus pode falar com você assim, é óbvio que pode. Mas existem outras formas, linguagens, que Deus usará para que você o ouça. Deus vai falar com você através de pessoas. Deus vai falar com você através de sonhos, de visões. Deus vai falar com você através de profecia. Deus vai falar com você quando você do nada ligar a TV, ou a rádio, ou o YouTube, igual você que está do outro lado aí, chegou nesse canal e você não conseguiu sair daqui porque Deus quer falar com você. Ou Deus vai falar com você através de elementos naturais. Você abre a tua janela e você vai estar ouvindo aqueles pássaros, aqueles cachorros latindo e outros sons da natureza, e você vai pensar: nossa, é só um som da natureza. Não. A natureza aguarda com grande expectativa a volta, o retorno do Senhor. Então, constantemente a natureza está clamando pelo Senhor. É o que diz o texto de Romanos. Ela aguarda ver o Senhor. Como se fosse uma lei, ela está obrigada a ficar como ela está.
mas nós não percebemos, porque permitimos que às vezes os nossos sentidos nos governem. Quantas vezes você já foi governado pelo teu olhar e fez coisa errada por causa do olhar? Quantas vezes você já foi governado e já fez coisa errada porque ouviu coisa que não deveria ouvir, e aquilo entrou na tua mente e te direcionou para um lugar onde não deveria estar, onde você não deveria ir e onde você não deveria se relacionar? Quantas vezes as nossas sensações nos levaram para distante de Deus? Mas se eu me conectar com o Senhor e consagrar os meus sentidos ao Senhor, eu verei o milagre de Deus. Eu sentirei o abraço do Senhor, o braço do Senhor me envolvendo. Eu ouvirei a sua voz claramente, nitidamente. Eu sentirei o seu conduzir e saberei que é Ele que está trabalhando. Você quer ouvir, quer sentir os milagres? Mas você tem percebido a voz do Senhor? Ou assim como os discípulos olham, percebem algo, mas não identificam Jesus. Os discípulos, apesar de conviverem, de ouvirem a voz do Senhor todos os dias, eles não identificam a voz. Eles não identificam Jesus. Por causa disso, não experimentam mais do Senhor. E uma outra coisa que nós aprendemos ao olhar para o versículo 28 a 31, que nos diz assim: então Pedro disse, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Jesus disse, venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a afundar, gritou, salve-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Uma das coisas que nós precisamos entender nessa dinâmica do milagre, além de nós precisarmos compreender claramente que não é explicar, mas é viver o milagre, além de nós precisarmos entender que os nossos sentidos, por vezes, vão bloquear a experiência do milagre, nós precisamos também ser ousados naquilo que tem a ver com milagre. A maioria das pessoas que falam sobre esse texto vão criticar Pedro, né? Vão dizer, Pedro, viu, foi lá, caiu, afundou na água, não sei o quê, olha só que feio, que papelão de Pedro. Mas eu gostaria de olhar com você, na verdade, a ousadia de Pedro. Pedro é o único discípulo, por exemplo, que pode dizer que andou sobre as águas. Ele é o único. O único discípulo que foi ousado para dizer, se é o Senhor, eu quero ir aí. E desceu do barco e foi caminhando na direção de Jesus. Ele é o único que teve essa experiência e pode até bater no peito e dizer, não, eu andei sobre as águas e eu fui ousado na direção do milagre. Quando nós pensamos em Pedro, ao ver Jesus e tomar essa iniciativa, nós somos também desafiados a orar como nunca antes, a pedir coisas que talvez a nossa razão diga para nós mesmos, não faz isso não, está louco, faz isso não. Quantos de nós já paramos e ficamos nessa, não faça isso, e deixamos de ser ousados, e por causa da falta de ousadia permanecemos no mesmo lugar como aqueles outros discípulos que não experimentaram o milagre como Pedro. Gente, olha só, né? Ser ousado é dar um passo na direção do milagre. Eu fiquei muito chateado uma vez que alguém foi se referir a mim e essa pessoa disse assim, você não ora para que Deus cure pessoas com deficiência, né? Porque você trabalha com pessoas com deficiência. Eu falei, de onde que você tirou isso? Não, eu ouvi dizer, você ouviu eu falar isso? Não, alguém falou. Tá, mas então não acredite, porque eu não falei. Porque eu oro por pessoas com deficiência, para que elas saiam das suas cadeiras de rodas. Eu oro para que aqueles que não veem passem a ver.
Eu oro para que aqueles que não ouvem passem a ouvir. Eu oro para que aqueles que tenham alguma condição que os impossibilita de se relacionar bem com outras pessoas, até com os seus familiares, venham a ter uma condição transformada. Eu oro. Sem dúvida nenhuma, e continuarei orando, porque eu creio no poder de Deus. Mas eu creio também que algumas pessoas, ao invés de receberem um milagre, se tornarão um milagre para a vida de outros. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza que algumas pessoas só vão ouvir o Evangelho se tiver aqui um dia um cadeirante pregando o Evangelho. Porque o coração de alguns é tão duro, tão duro, tão duro. Porque se tiver alguém sem deficiência falando, você fala, é igual a mim, não entende nada. Mas vem aqui um surdo pregar o Evangelho, você olha, nossa, é possível? Você é impactado pelo poder de Deus sendo revelado através daquela pessoa, como tem acontecido em muitos lugares no mundo. Mas nós precisamos aprender que nessa dinâmica do milagre, para experimentarmos o milagre de Deus, precisa de uma pitada a mais de ousadia. Então nós vamos orar agora. E você vai colocar aquilo que para você é impossível. O que é impossível para você? É um enfrentamento com uma questão de saúde? Coloca isso. É a restauração do seu relacionamento? Coloca isso. É você conseguir chegar num objetivo, num alvo que você tem almejado e sonhado há tanto tempo? Coloca isso. E não tenta explicar, não. Só diz, Deus, eu quero experimentar o milagre. Eu não vou me esforçar para explicar nada, não. Só quero viver o milagre. Me ajuda a viver o milagre. Não permita que os meus sentidos me bloqueiem, mas me ajuda também a ser mais ousado. Se você é essa pessoa que precisa de um milagre e hoje quer dar um passo de ousadia na direção dele, para andar sobre as águas, se coloca de pé onde você está e nós vamos orar, pedindo para que o seu milagre se torne real na sua vida, na sua história, para que isso seja um testemunho vivo, para que outros vejam e venham ver o milagre. Vamos orar? Senhor Jesus, eu quero pedir ao Senhor, Pai, que ouça agora a oração dos teus filhos e filhas, que estão dando um passo de fé, ousado na direção do milagre. Eu quero que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, dê a eles uma experiência que eles nunca tiveram antes na vida. Mas não permita, Pai, que a sua razão, que a sua lógica, que a sua linguagem filosófica crie uma barreira onde essa pessoa tente mais explicar do que experimentar, do que viver o milagre. Não permita que os seus sentidos bloqueiem essa experiência sobrenatural, extraordinária. Pai, mas vem na nossa direção, porque nós queremos dar esse passo de fé, esse passo ousado na tua direção, para também andarmos sobre as águas. E quando as ondas se levantarem, tentando nos fazer esquecer quem o Senhor é, que o Senhor nos tome nos teus braços e nos ajude novamente a voltar para o barco, lugar de segurança, porque o Senhor está lá. Então aqueles que estão clamando por cura física, visita-os agora, Pai, em nome de Jesus, tocando no seu corpo. Aqueles que estão clamando e suplicando por sonhos que ficaram para trás, resgata esses sonhos, objetivos e visão e abençoa, multiplicando, para que eles possam abençoar outras vidas. Aqueles que estão passando por dificuldades nos seus relacionamentos, Pai, que em nome de Jesus, o Senhor derrame de sabedoria. Aqueles que estão passando por enfrentamentos emocionais e espirituais, Pai, vem com a sua mão de
cura e de libertação nessa noite, para que eles sintam o teu conduzir e a tua bênção se exalando nas suas vidas. Em nome de Jesus. Amém e amém.